O tema da mensagem de hoje, vamos lá. Hoje é uma noite de decisão. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Diga de novo, 1, 2, 3. Diga assim: hoje é um dia de decisão. Essas pessoas que vieram aqui na frente, elas tomaram uma decisão. Elas poderiam ter ficado na cadeira, sentadas, mas elas tomaram a decisão: vou levantar e vou até lá na frente, porque Deus falou. Deus falou. Deus mostrou ao pastor: eu vou receber essa oração. É dia de decisão. Então não espere pelo amanhã. As decisões que precisamos tomar hoje, não podemos esperar para tomá-las amanhã. Temos que tomar hoje. E eu vou ler aqui uma parábola muito conhecida, a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Obrigado por esse tempo, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela manifestação do teu poder nesse lugar. E agora, meu Deus querido, essas vidas preciosas que estão aqui estão preparadas para ouvir a tua voz de uma forma direta do céu para o coração deles. Abra-lhes os olhos, o coração, usa-me por misericórdia, e que assim o teu nome seja glorificado. E nessa palavra, ao findá-la, que as vidas que estão aqui possam tomar uma decisão com a palavra, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta óbvia, mas vou fazê-la só para reflexão. Você já se arrependeu de ter deixado passar uma oportunidade? Todos nós iremos responder que sim. Interessante que essa história, Jesus era o maior contador de história da história. Sempre que Jesus queria enfatizar uma mensagem, uma verdade mais profunda, ele usava de uma história simples para mostrar às pessoas o que ele queria dizer. Uma verdade profunda de uma maneira simples. Como que ele fazia? Ele usava uma parábola que retratava uma realidade da época, e aí ele trazia e mostrava para o povo. Foi exatamente isso que Jesus fez aqui, né? Jesus, nessa parábola, ele vem dizer a nós o seguinte: que nós estamos no tempo da graça. Esse é o tempo da graça. Jesus nos abençoa não porque merecemos, mas porque é um favor imerecido dele. Então o tempo da graça é o seguinte, irmão:
as nossas escolhas hoje definem o futuro da nossa alma, o futuro da nossa vida. Então é muito importante que você entenda o tema dessa mensagem, que nós não podemos esperar pelo amanhã, quando Deus requer de nós uma decisão hoje. Milhares de pessoas protelam, procrastinam, deixam para depois as decisões que devem serem tomadas hoje, quando Deus fala com elas. Agora eu queria apenas mostrar para vocês aqui, na verdade, o que essa parábola não ensina. O que ela não ensina, e que muitas vezes temos dificuldade de entendê-la, mas eu vou mostrar para vocês de maneira simples, para você entendê-la melhor. Primeira coisa que ela não ensina que pobreza é passaporte para o céu e riqueza é passaporte para o inferno. Então já cai aqui por terra essa realidade, ou esse possível entendimento. O rico foi para o inferno e o pobre para o céu. E aí você já chega a uma conclusão seguinte: então, pastor, para ir para o céu é só ser pobre. Se você chega a essa conclusão, o que seria dos ricos? E por que Deus quer abençoar as pessoas para que elas sejam prósperas? Não é verdade? Então não é uma conclusão correta. Porque eu já vou mostrar para vocês do que ensina essa parábola. O que Jesus, na verdade, está querendo dizer para nós, irmãos. E você precisa, na verdade, quando você olha para essa parábola, eu queria te chamar para uma atenção para o seguinte: sempre que você lê uma parábola, leia o que vem antes e o que vem depois. Isso se chama contexto. Aonde está inserida a parábola tem algo que vem depois, tem algo que veio antes e algo que vem depois. Unindo o contexto à parábola, você vai entender essa parábola que Jesus está contando aqui. Até porque, irmãos, você conhece pobre metido? Conhece pobre enjoado? Você conhece pobre ganancioso? Você conhece algum pobre assim? Pobreza não é passaporte para a eternidade. Tira isso da sua cabeça. Riqueza não é passaporte para o inferno. Aquele homem não está no inferno porque ele é rico. Ele está no inferno porque ele foi indiferente ao seu próximo. Eu vou repetir. Ele não está no inferno porque ele é rico. Ele está no inferno porque ele foi indiferente, insensível ao seu próximo, a dor, a necessidade do seu próximo. Preste bem atenção nisso daí. Quando ele está no inferno, ele revela exatamente qual era o seu coração. Então a primeira coisa que essa parábola não ensina é que que pobreza é passaporte para o céu. Ela não ensina isso. E que riqueza é passaporte para o inferno. Ela não ensina isso. Segunda coisa que essa parábola não ensina: ela não ensina que boas obras garantem vida eterna. Boas obras não garantem vida eterna. Porque senão você vai pensar assim: então quer dizer que se ele ajuda o pobre, se ele tivesse ajudado o pobre, ele teria ido para o céu. Não é a minha caridade, não são as minhas boas obras que me levam para o céu, que me faz uma pessoa ser salva. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Amém? O fato de eu não estender a mão para o meu próximo que precisa, revela o que eu carrego. Então, na verdade, querido, a própria Bíblia mostra isso. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Jesus, mediante a nossa fé. Amém? Então, a segunda coisa que essa parábola não ensina é que boas obras garantem vida eterna. Aleluia, querido. A sua eternidade, preste bem atenção aqui, não é definida pela sua classe social. Tem rico que vai para o céu, tem rico que vai para o inferno, tem pobre que vai para o céu e tem pobre que vai para o inferno. Ok? Amém? Amém, irmãos? Então entenda isso aí. Porque quem é rico aqui vai ficar assustado. Pastor, eu sou rico, eu não vou para o céu. E tem pobre aqui que está pensando assim: Jesus, então
O Espírito Santo está revelando para você aqui a realidade da coisa. Como que é a parábola que Jesus... E é coisa simples que Jesus está ensinando. Mas que está nessa parábola, enfatizando uma verdade para nós. Tá? Ou seja, o que é isso, pastor? Essa parábola, ela ensina que há só 2 caminhos. Quais são os 2? Céu e inferno. Diga, céu e inferno. A Bíblia não revela aqui um meio termo. Ou a casa está na rocha, ou a casa está na areia. Amém? Ou é bênção, ou é maldição. A sua palavra ou é sim, ou é não. É o que a Bíblia nos ensina. Não existe meio termo. Ou é vida, ou é morte. A Bíblia é assim, ponto final, aleluia. Está comigo aqui, irmão? Diga graças a Deus. Alguém pode até dizer, no contexto que vivemos hoje na sociedade, pastor, isso é discurso de ódio. E eu digo para você, não, isso é discurso bíblico, ponto final. Pegou aí ou não pegou? Toca no teu irmão, só 2 caminhos, tá? No texto aqui, irmão, um morreu, vida eterna, o outro morreu, morte eterna. Um morreu, prazer eterno, o outro morreu, sofrimento eterno. É importante a gente saber por que a gente precisa tomar a decisão quando Deus pede que a gente decida. Terceira coisa que essa parábola não ensina, ela não ensina que existe purgatório. Ou seja, que é isso, pastor? Não tem lugar de espera. Morreu, tem um lugarzinho que a gente faz lá uma transição para depois. Não tem isso. O texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não é a doutrina da igreja que está dizendo, é o texto que está dizendo. Morreu salvo, vai para onde, irmão? Diga, paraíso. Morreu salvo, vai para onde? Paraíso. Aqui o texto fala em seio de Abraão. Seio de Abraão, no hebraico, é paraíso. Seio de Abraão é o paraíso. Morreu salvo, vai para o paraíso. Morreu não salvo, vai para onde? O texto diz que Seol ali é inferno. Hades ali é outra expressão na Bíblia, é inferno. Então, morreu não salvo, vai para onde? Para o inferno. Não adianta daqui, não adianta, morreu aí, você vai, não, daqui a 7 dias, né, nós vamos fazer 7 não sei o que, nós vamos fazer isso, nós vamos orar aqui, nós vamos interceder a Deus para que Deus receba e tal. Oh, meu irmão, não adianta, morreu, acabou. A sua decisão é aqui enquanto você tem vida, ok? Amém? E tem muitas vezes que nós protelamos uma decisão que Deus quer que a gente tome hoje, e a gente fica muitas vezes sofrendo e não precisando sofrer. Então preste bem atenção no que o texto diz para nós. Olha só que interessante, irmão. O texto diz, ó, quem está lá não vem, e quem está aqui não vai. Ou seja, quem está no inferno não vem para o céu, e quem no paraíso, e quem está no paraíso não vai. É isso que o texto está dizendo, é isso que Jesus está ensinando. Ele apenas usa uma parábola para aprofundar a verdade que ele queria dizer para o povo. Quem está aqui não vem para cá, e quem está aqui não vai para lá. E ponto. É isso que a parábola está ensinando. Ou seja, irmãos, não existe purgatório para a glória de Deus. Amém? Você acredita nisso? Então não existe purgatório. Vou te dar um outro texto só para ratificar essa verdade que eu estou dizendo para você, que a Bíblia está dizendo. Em Hebreus 9, 27 diz assim, olha o texto. Vocês podem ler? Então ordenada uma só vez. Depois disso vem o juízo. Ou seja, quem morreu salvo, paraíso. Quem não morreu salvo, inferno. Depois disso, pastor, vai se apresentar no juízo final. A quarta coisa e última, que essa parábola, a quarta coisa que essa parábola não ensina que os mortos se comunicam com os vivos. A pessoa pode dizer que teve uma carta, tipo, tem gente que diz isso, eu respeito muito todas as religiões, mas há pessoas que insistem que os mortos se comunicam com os vivos. E a Bíblia diz que não. Olha só que o texto é claro. Olha, o texto é muito claro. Pai Abraão. Quem está falando com o pai Abraão, lá no inferno, é o rico. Se alguém dentre os mortos for lá
eles vão se arrepender, os parentes dele, a família dele. Abraão disse para ele o seguinte, olha o texto: não tem como não. Tem que alguém, aí ele diz assim, aí Abraão diz assim: nem que alguém ressuscite dos mortos para ir lá, porque para falar com ele tem que estar. Então o morto não fala com o vivo, não se comunica com o vivo. Então a quarta coisa que essa parábola nos ensina: não tem comunicação de morto com o vivo. Você está entendendo? Amém? E essas coisas que aparecem, pastor, é o diabo em figura da pessoa e na voz da pessoa, para confundir a pessoa e não permitir que ela esteja com o Senhor. Não vou entrar em detalhes. Amém? Preste bem atenção, queridos. E isso eu estudo já há 38 anos, buscando na palavra do Senhor. E a última coisa que essa parábola não ensina, ela não ensina que existe sono após a morte. Existe sono após a morte? O que a parábola está dizendo, está mostrando? Qual é a verdade que Jesus está mostrando nessa parábola? O rico estava dormindo? Hein? E o Lázaro estava dormindo? Abraão estava dormindo? Então não existe sono após a morte. Os que não são salvos e morrem vão para o Hades. Lugar é chamado lugar de tormento. Ele estava ali, lugar de tormento. Quem morre salvo em Cristo está exatamente no paraíso. Está, pastor, dormindo? Não, ele está vivo ali. Amém? Você está comigo aqui, irmão? Então essas 5 coisas a parábola não ensina. Ou seja, que existe sono após a morte. Morreu em Cristo, céu, né? Vai chegar de olho aberto. Diga: morri em Cristo, vou chegar no céu de olho aberto. Amém? Você vai estar lá com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ei, Jacó, ei, Abraão, ei, Maria, ei. Ô, glória! Tem gente que acha que o paraíso vai ser ruim, né? Não. Agora, o inferno é lugar de tormento. O camarada disse assim: pastor, é fogo e tal. Não, ainda não é não. O lugar de fogo e enxofre é onde o diabo e os anjos deles serão. Eu não vou entrar nesse detalhe não, você vai ficar assustado. Então, entenda, lugar de tormento. A pior coisa que tem é tormento, irmão. É você imaginar assim: eu podia ter feito e não fiz. Não é verdade? Sim ou não? Sabe aquela coisa que você podia ter feito e não fez, aquilo fica batendo na tua cabeça? Nossa, por que eu não fiz? Agora estou sofrendo aqui, mas eu tive a oportunidade, eu podia, e eu não aproveitei a oportunidade. Pensa nisso, irmão, isso é muito sério, tá? Em nome de Jesus. Eu li no livro, interessante, que são 3 surpresas que a gente pode encontrar no céu, pastora Gal e pastora Cláudia. Primeiro, cheguei, todo mundo vai te receber lá. Segundo, você vai chegar lá e vai falar: você fulano aqui? E terceiro, essa é a pior: ué, cadê fulano? Cadê ele? Ué, gente, a gente estava na mesma igreja, a gente fazia parte lá do louvor da igreja. A gente sempre usa o louvor como bode expiatório, né? Tipo assim, são 3 coisas, 3 perguntas que serão feitas lá. Assim, a gente imagina isso, evidentemente, né? Só para a gente entender a importância de você ter que tomar uma decisão hoje, tá? E talvez você possa estar dizendo, até mesmo os nossos convidados, ou até mesmo alguns irmãos em Cristo que estão aqui nessa noite celebrando ao Senhor, talvez esteja pensando assim: poxa, pastor, eu não vim na igreja para ouvir falar do inferno, sobre o inferno. Eu não gosto de ouvir sobre essas coisas. Mas, querido,
é muito melhor você ouvir sobre o inferno hoje do que ir para o inferno amanhã. Então ouve, recebe, reflete, se posiciona em nome de Jesus. Talvez você tenha vindo assim, pastor, olha, nós passamos uma semana semeando e vamos terminar agora, sábado que vem, já terminam semeando. No sábado todo mundo, vai estar aqui em nome de Jesus, todo mundo vai estar todo dia, mas no sábado nós vamos revelar aquilo que Deus trouxe como direção de Deus para a família Vida e Paz no ano de 2026. Vai ser tremendo, sábado vai ser tremendo aqui, vai ser o melhor salto do ano, vai ser sábado que vem. Então você não perca, sábado é sempre às 19 horas, só fazendo aqui, Muito bem. Mas talvez você tenha vindo aqui, pastor, não tem uma palavra de vitória. Eu vim aqui na expectativa, eu vi que o senhor já estava assim. Eu imaginei assim, rapaz, hoje nós vamos dar glória, nós vamos dar aleluia, vai cair fogo do céu. Quero te dizer que já está caindo fogo do céu, desde a hora que você pisou aqui. A manifestação de Deus aqui, a revelação de Deus, algo profundo está acontecendo aqui. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo. Pastor, você não precisa sentir, você precisa crer. Se você crê, está acontecendo em nome de Jesus. Se você precisa sentir, então não está acontecendo com você. Mas quem está aqui e crê que já está acontecendo, que fogo está descendo, que milagre está acontecendo, que libertação está acontecendo, que salvação está acontecendo, então isso está acontecendo, irmão, em nome de Jesus. Talvez você tenha vindo com essa expectativa, uma palavra de vitória, pastor. Então eu vou te dar uma palavra de vitória. A vitória é essa. Olha para ali, a ceia que nós participamos. Lá na cruz, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Quer uma palavra de vitória melhor do que essa? Qual é a palavra de vitória, pastor? Olha para a cruz, eu estou na cruz, atrás da cruz, escondido na cruz de Cristo. Pelo sangue dele derramado, eu posso ter acesso ao céu, aleluia. Pelo sangue dele derramado, meus pecados são purificados, aleluia. Pelo sangue dele derramado, pelo sacrifício dele, eu posso ser curado de enfermidades, de doenças, aleluia. Porque ele levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades, a maldição que estava sobre nós, Cristo levou no madeiro. Há uma palavra de vitória melhor do que essa? Mas o evangelho de hoje não está querendo vitória na cruz. E esse evangelho não é pregado aqui, meu irmão. Esse tipo de evangelho é pregado em qualquer lugar, mas na Vida e Paz não. Recebe aí em nome de Jesus com muito carinho, muito amor. Então eu quero encerrar aqui com 4 verdades do texto que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu falei para você as 5 coisas que essa parábola não ensina, que é importante trazer esse esclarecimento para vocês. As 4 coisas que essa parábola traz como verdade. A primeira, vocês podem ler? Lembra que eu falei para você que o rico não está lá no céu, no inferno, porque ele é rico? E falei que ele está lá no inferno porque ele foi indiferente. Então, irmão, o inverso do amor é a indiferença. O inverso do amor não é o ódio, é a indiferença. A riqueza aqui no texto não é condenada. Não é condenada. Aquela mentalidade jesuíta de que eu preciso ser pobre não tem base bíblica. O que há de explicação no texto é que alguém ostentava todo dia enquanto o outro morria de fome. Ou seja, eu estou rico, vejo alguém morrendo de fome e fico indiferente a ele. Não tem como servir a Deus e não servir as pessoas. Quem diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Como é que você diz que ama a Deus que nunca viu, se não consegue amar quem você está vendo? Indiferença mata. E nós vivemos numa geração, irmãos, muito terrível, que é uma geração de indiferença. E isso é muito triste. Eu louvo a Deus porque a semana que vem nós vamos estar com aquela central repleta de... Nunca vi tanto brinquedo. Nós vamos ter que tirar foto, né? E de pessoas que vão servir lá, eu acho que é dia 20. O pastor Marcos Júnior falou aqui, dia 20, né? Em nome de Jesus, vai ser algo poderoso. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que o pecado do rico não é ser próspero, é ser insensível.
Deus não condena o sucesso. Deus não condena a riqueza. O que Ele condena, pastor? É o coração que se esquece do porquê que ele tem sido abençoado. E tanto o pobre quanto o rico não pode esquecer o quanto eles têm sido abençoados. Por que Deus nos abençoa, pastor? Para que Deus nos abençoa? Ele nos abençoa para poder abençoar alguém, para servir alguém. Eu não sei se eu tenho médicos aqui na igreja, mas eu sei que eu tenho aqui várias pessoas com profissões. Mas eu vou citar aqui. Por que você é médico? Para ficar rico? Não. Por que você é advogado? Para ficar rico? Não. Por que você é um empreendedor? Para ficar rico? Não. Por quê, pastor? Deus me fez prosperar. Irmão, Deus te fez prosperar para abençoar pessoas, ser sensível e ajudar pessoas. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que Deus te deu, não tem a ver com você. Quando você e eu entendermos isso, que eu e você somos um canal, que não somos uma fonte, Deus é a fonte, você é o canal para abençoar alguém. Quando você entrega, vem mais. Quando você transborda, vem mais. O dia que nós entendermos isso de uma forma profunda, a história da sua vida vai mudar. Eu já falei aqui, mas eu quero enfatizar. Você sabe o que é prosperidade? A primeira coisa que a gente precisa aprender é que a nossa prosperidade, que a prosperidade é olhar à sua volta e ver que ninguém tem falta de nada. Porque se você tem muito e quem está do seu lado está passando fome, você não é próspero, você é avarento. Quem governa o seu coração é Mamon, o Deus do dinheiro. Prosperidade é ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não é ter muito, é ter o suficiente. Tudo que Deus lhe faz prosperar é para abençoar pessoas. Tem gente que tem e Deus dá mais. Por quê, pastor? Porque aquela pessoa entendeu que o propósito não está nele. O propósito está em Deus. É para abençoar alguém. Obrigado, Jesus, pela prosperidade que o Senhor tem me dado. E eu entendo que o Senhor tem me dado para poder eu abençoar alguém. Portanto, o inverso do amor não é o ódio, é a indiferença. O problema do rico não é o luxo, é o egoísmo. Deus não me enriquece para construir um império, como temos visto por aí, mas para que eu possa criar canais de generosidade. De generosidade. Repitam comigo: quando o pão não é repartido, ele apodrece. Por isso que Jesus repartiu o pão, o seu corpo, por nós. Não teria sentido. Preste bem atenção nessa frase. Porque na Bíblia o pão que se multiplica é o pão que eu distribuo. Quando eu não distribuo, não vai multiplicar. Você quer multiplicação? Levante a mão. Todos nós queremos. Então aprenda a multiplicar. Se você olhar, como eu ensinei aqui no contexto, o que vem antes e depois, o que está escrito? Jesus disse assim, antes, Jesus disse assim: você não pode servir a dois senhores. Olha o que Jesus está ensinando antes da parábola. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Ou você vai amar a um e aborrecer o outro, ou o contrário. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus daquela época, era o Deus da riqueza. Era o Deus que controlava o coração das pessoas egoístas. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o que ele está dizendo, pastor? Que o problema não é dinheiro no bolso, é dinheiro no coração. Você pode ter dinheiro no banco, na casa, no colchão, em qualquer lugar. Só tem um lugar que você não pode ter dinheiro. Qual é? Qual é? Qual é?
Vocês que estão lá atrás, qual é o lugar? Coração. É isso que Jesus está ensinando. Tem gente que não tem dinheiro e ama o dinheiro. Ele é chamado de avarento e de miserável. Por isso se retrata tanto o pobre quanto o rico. Tem gente que é apaixonado por dinheiro. E quando ele se apaixona pelo dinheiro, o dinheiro traz caos, confusão, briga, morte, destruição, divórcio. Tem uma frase que eu li no livro, que ele diz assim: o dinheiro é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo senhor. Ele é um ótimo funcionário, mas ele é um péssimo patrão. Guarde essa frase. Ele é um ótimo escravo, que ele escraviza as pessoas, mas ele é um péssimo senhor. Ele é um ótimo funcionário, mas ele é um péssimo patrão. Você entendeu isso, irmão? Amém? O problema, aqui olhe para mim, não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Sabe o que Jesus está dizendo nessa parábola? Que uma pessoa prosperou tanto, colheu tanto, que ele disse, na parábola posterior: eu vou construir mais celeiros, vou construir mais, vou dizer para a minha alma: bebe, folga, porque agora eu cheguei onde eu queria. Ninguém manda em mim, agora eu sou. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado e para quem vai ficar. Essa parábola agora que eu estou citando, vem logo depois dessa que eu estou mostrando para vocês. Sabe, o inverso do amor não é o ódio, é a indiferença. Se essa noite pedirem a tua alma, o que vai acontecer? Segunda verdade: enquanto a vida, a esperança. Diga, enquanto a vida, a esperança. Amém? Ou seja, enquanto uma pessoa estiver viva, ela tem a possibilidade de encontrar soluções, superar dificuldades, e que a esperança é algo inerente à nossa existência. Enquanto a vida, a esperança. Qual é a hora da decisão? É hoje, é agora. Se eu ouço Deus falar comigo, eu tenho que decidir, eu tenho que me posicionar. A morte chegou para os dois, para o pobre e para o rico. E quando a morte chegou, revelou o destino dos dois. Por quê, pastor? Porque a eternidade, presta atenção aqui, ela só vai revelar o que havia sido decidido aqui na terra. A eternidade só vai revelar o que você decidiu aqui na terra. Então, enquanto há fôlego de vida, há uma oportunidade de decidir. Amém? Você está entendendo isso ou não? Após a morte não tem purgatório, não tem oração, não tem intercessão, não tem como decidir. Ou você decide hoje, ou amanhã, pode ser muito tarde. Mas a primeira coisa que essa parábola ensina é que o inverso do amor é o quê, igreja? Segunda coisa que ela ensina, que enquanto a vida há. E terceira coisa que ela ensina, vocês: em que sentido, pastor? Olha o texto. O rico disse: manda alguém aí, ou ir lá falar com os meus familiares. Abraão respondeu para ele: ele já tem palavra, eles já conhecem Moisés e os profetas, por que não obedece? Olha só que interessante, irmão. Por que Moisés e os profetas? Porque a Bíblia daquela época eram os 5 livros pentateucos, escritos por Moisés, e os profetas maiores e os profetas menores. Era a Bíblia, e aí Abraão está respondendo exatamente isso. Ó, ele já tem a palavra. Tem muita gente esperando ter uma experiência sobrenatural. Pastor, eu nunca tive uma experiência sobrenatural. A resposta de Abraão é muito contundente. Ele está dizendo: a palavra basta. Diga, a palavra basta. Sabe o que Abraão está dizendo, irmãos? Quem rejeita a palavra vai rejeitar até um morto que ressuscitou. Você não entendeu?
Lembra que eu falei aqui? Que a questão não é você sentir, é você acreditar. Amém? Você quer sentir para você acreditar. Quem precisa sentir para acreditar é porque não está acreditando na palavra que está sendo dita. O que as pessoas precisam acreditar é na palavra. Não é a minha, é a palavra de Deus. Eu não preciso ter uma experiência sobrenatural. Eu não preciso de repente, vi um anjo aqui aparecer na minha frente, pastor. Ou então eu descer aqui e chegar para você aí e falar assim: assim diz o Senhor para você. Nossa, o pastor me revelou lá na igreja ontem, eu estou impactado. Não, mas a maior revelação que você está recebendo é a palavra de Deus revelada para o teu coração nessa noite. É isso que Abraão, que Deus está falando, exatamente isso. E interessante, irmãos, que Abraão está dizendo para aquele rico, para aquele homem: olha, se ele não acredita na palavra, ele não vai acreditar, não vai obedecer a uma pessoa que ressuscitou. Ou seja, eu não preciso de sinais, de milagres, de experiência. Eu preciso de uma palavra. Diga assim: eu preciso só de uma palavra. Interessante, pastoras, que essa semana eu estava lendo a Bíblia, como de costume. Encontrei 10 erros. Vocês acreditam nisso? Em quem, pastor? Não é na Bíblia, em mim. Você nunca vai encontrar um erro na Bíblia, mas na medida que você lê a Bíblia vai lhe revelar os teus erros. Por isso que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, porque a Bíblia, na medida que você lê e que você busca, ela começa a revelar os seus erros, os nossos pecados. É isso que a Bíblia faz. Está comigo aqui? Amém? Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não busca Deus, não reclame do silêncio dele. Deus, pastor! Se você não busca, você quer que ele se revele como? Se você buscar, você vai encontrar. Amém? Aquele que me busca de todo o coração, esse vai encontrar. Agora tem um monte de gente que quer que Deus se revele para ele, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Mas você não busca. Deus permanece em silêncio. Quarta verdade. E aqui eu termino. Tá fraquinho hoje esse ar, hein? Eu acho que o nosso ensaio não foi bom, mas tudo bem. Qual é a quarta verdade? Deixa eu te falar uma coisa aqui, com muito carinho e muito amor. Eu não sou responsável por você. Eu não decidi por causa disso, por causa de fulano, por causa de ciclano, não sei o quê. Não. Ei, você está ouvindo a verdade, a palavra está aí. Amanhã pode ser muito tarde. O rico deixou tudo para depois. A Bíblia diz que ele foi para o inferno. E lá no inferno ele levantou os olhos dele. Olha só que interessante. Tem um monte de gente hoje no mundo que não levanta os olhos, que não está olhando para o céu, que não está buscando a Deus. Mas quando chegar no inferno, eles vão cair na real. E no tormento eles vão dizer assim: ei, pai Abraão, que foi? Tem jeito de mudar essa situação? Não, pai Abraão disse: não tem não. Quem está lá não vem para cá, quem está cá não vai para lá. E nós não vamos descer. Pegou aí ou não pegou, irmão? É isso que a Bíblia está dizendo. Tanto o pobre quanto o rico, irmão, são egocêntricos. Você vê pobre orgulhoso, vê rico orgulhoso. Veja, interessante o que a palavra diz. Amanhã pode ser muito tarde. O problema é que muita gente não está olhando para cima, está olhando para dentro de si. Tem gente que só lembra de Deus quando está no leito de morte. Só lembra de olhar para cima quando as coisas apertam. Só lembra de olhar para cima quando enfrenta uma situação completamente adversa. Quando as coisas estão, já não tem mais jeito. Ei, vocês oram lá por mim. Ou então se revolta direto contra Deus, aí não tem mais jeito.
Mas é a escolha. Deus deu livre-arbítrio para a pessoa decidir escolher o que ela quiser. Embora Deus mostre quais as decisões melhores que a gente tem que tomar. De que adiantou daquele homem olhar, levantar os olhos para cima, estando no inferno? Não dá para fazer mais nada. No inferno, olha só, irmão. No inferno ele orou. No inferno ele pediu misericórdia a Abraão. No inferno ele pediu misericórdia. No inferno ele orou. No inferno ele pediu a Abraão, intercedendo pelos familiares dele, Jó. Mas era, fala comigo, igreja, mas era tarde demais. Era tarde demais. E isso é terrível. Que ele clamou por misericórdia. E uma outra coisa muito interessante no texto. Vocês não perceberam Jesus falando outra verdade ali naquela parábola? Sabe o que ele, irmão, reconheceu? A importância de Lázaro. Pastor, é lá que ele foi saber que... Ô Lázaro, Lázaro, você está aí, né? Você está aí, Lázaro? Ô Abraão, pede a Lázaro para poder botar um pouquinho de água aí no dedo para refrescar na minha língua. Ah, agora você se sensibilizou? Porque você viu Lázaro no paraíso. Foi lá no inferno que ele lembrou da família dele. Pastor, lá. Pede para alguém lá, Abraão, pede para alguém lá avisar os meus irmãos que está lá na casa do meu pai. Pede para alguém lá pregar para eles. O que adianta você lembrar da família depois, irmão? Desgraça já aconteceu, não tem como fazer, você não tem como fazer. Manda alguém lá, Abraão. Ressuscita alguém, não tem jeito, a palavra já está lá. Ou eles acreditam na palavra, ou eles vão acabar vindo para o lugar onde você está. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com os nossos trabalhos, preocupações terrenas, afazeres, e vamos deixando a família viver do jeito que dá. Tem uma frase que ela me chocou, que os mortos recebem mais flores do que os vivos. Interessante, né? Todo dia 2 de novembro, milhões de pessoas vão no cemitério levar o quê? Flores para os mortos. Depois que morre, parece que a gente valoriza mais quando morre do que quando está vivo. Você ainda está comigo? Amanhã pode ser muito tarde. E por que os mortos? Porque, irmãos, eu confesso a vocês que o remorso é mais forte do que a gratidão. Poderia fazer tanta coisa enquanto estava vivo e não fez. Aí depois que morre, fica aquela coisa. Vou tentar fazer flores, levar flores. Vou tentar fazer oração, vou pedir para a igreja fazer isso. Não tem mais jeito. Você está comigo aqui ainda? Irmão, tem uma fila. Você quer ver uma fila que não estressa ninguém? Eliomar. Uma fila que não estressa ninguém. É a fila para a morte. Ninguém quer estar lá, no primeiro. Está todo mundo, não, eu vou lá para o fundo. Porque ninguém sabe a hora da senha. Então ninguém estressa nessa fila. Você fica nessa fila. Não, pastor, eu quero ficar 90 anos, 100 anos nessa fila. Não quero morrer, não. Ninguém quer morrer, irmão. Mas a senha vai chegar. E na hora que a senha bate lá em cima, pimba, acabou. Bateu. O que você tem que estar? Preparado. Deus está falando com você? Vamos ficar em pé. Essa parábola não fala sobre dinheiro, não fala sobre fé, não fala sobre compaixão. Essa palavra fala sobre coração. Essa parábola fala sobre indiferença. É como você decide hoje
que você está determinando como vai ser seu futuro. Como você decide hoje. Em nome de Jesus. Hoje é o tempo. Agora é a hora. A salvação, irmão, não é de graça, é pela graça. Alguém já pagou um preço, mas a escolha tem que ser hoje. Hoje é o dia de olhar para cima e não amanhã. Hoje é o dia de clamar por misericórdia. Hoje é o dia de orar, não é depois. Hoje é o dia de repartir. Hoje é o dia de transbordar. Hoje é o dia de cuidar da família. Hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de converter. Hoje é o dia de decidir. Não é amanhã, hoje é o dia de você dar crédito à palavra que está sendo revelada. Tem tanta gente que decide e não muda. Não, hoje é o dia de você decidir hoje para eu mudar. Porque amanhã pode ser muito tarde. O rico teve tudo, só não teve Deus. Lázaro não teve nada, mas o coração dele estava com o Senhor. O rico perdeu tudo quando morreu. Lázaro ganhou tudo quando morreu. Eu estou falando de coração. Eu não estou falando de riqueza. Por que Jesus fala dos dois extremos, pastor? Parece exagerado mesmo, né? É para ficar claro, irmão, que não tem a ver com a sua posição social. Tem a ver com o seu coração. E eu encerro dizendo o que a Bíblia diz em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não deixe para amanhã. Tem gente aqui esperando uma oportunidade para ligar, uma oportunidade para pedir perdão, uma oportunidade para dar um abraço. Está esperando. Você vai ficar esperando. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia. Agora é a hora. A mensagem não é para assustar. A mensagem é para despertar, alertar e trazer uma realidade que o mundo não traz. Mas a igreja do Senhor traz. Não sei se você é rico, se você é pobre, se você é jovem, se você já é adulto, se você já passou dos 60, como eu não sei se você é um adolescente, eu não sei, mas para qualquer pessoa, independente da posição social, da idade que ela tenha, querido, amanhã pode ser muito tarde. Ninguém tem a garantia da vida, mas eu posso ter a garantia da eternidade. Como pastor, entregando sua vida a Jesus, reconciliando com Jesus, voltando para os caminhos do Senhor, desfazendo essas alianças que você tem com pessoas lá fora, que te leva para a orgia, para a bebida, para as sacanagens da vida, que faz destruir a tua casa, teu lar, que faz seus pais sofrerem. Decida hoje, quebra essas alianças, desfaz essas alianças. Isso não vai te ajudar para o futuro, nem a você, nem a sua casa, nem sua família, nem seus pais, nem seus filhos. Não vai, não vai. E aqui vai um apelo de Deus para o teu coração, um apelo do pastor para o seu coração. Decida hoje.